A outra fórmula do imperativo categórico em Kant que a gente pode usar é a fórmula do fim em si. A fórmula do fim em si pode ser traduzida da seguinte maneira: age de maneira tal que uses a humanidade, tanto na sua pessoa, porque todas as pessoas possuem a humanidade através da razão, como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como um fim e nunca pura e simplesmente como um meio. Como que a gente pode entender esse princípio fundamental? Para a gente entender esse imperativo categórico, a gente pode usar o mesmo exemplo que eu acabei de comentar com vocês no chamado imperativo categórico da falsa promessa. No caso da falsa promessa, quando eu pego dinheiro emprestado, mesmo sabendo que eu não vou devolver para o meu amigo, eu uso ele como um meio para mim atingir um fim e não como um fim em si. Quando eu faço isso, eu desqualifico a autonomia dele, né? Eu anulo toda a sua capacidade humana e razoável, intuitiva, moralmente, ou seja, a minha vontade deliberativamente faz, né, ou quer que ele seja pura e simplesmente uma espécie de um instrumento, e aqui uma razão instrumental, ou um meio para mim atingir o meu objetivo. Todas as vezes em que o indivíduo ele é usado como um meio, eu instrumentalizo ele, eu esvazio a sua capacidade autônoma, eu acabo com a característica fundamental do indivíduo, que é essa autodeterminação autônoma da moral. Portanto, eu ajo de maneira imoral. A gente pode usar um outro exemplo para entender a fórmula do fim em si, que é o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu em agosto de 1945. E quando perguntado para o presidente da época, o Truman, né, o Truman isso, por que aconteceu o bombardeio, ele diz que o bombardeio ele foi usado para acabar com a guerra. Aqui a gente consegue entender que as vidas das pessoas autônomas, seres humanos, né, mais de 140 mil pessoas, foram usadas como um meio para atingir um fim, que é o fim da guerra. Então, genealogicamente, a ação de Truman é uma ação imoral e que vai contra a fórmula do fim em si. E além disso, diria Kant, qual é a garantia de que as consequências da ação são aquelas imaginadas pelo indivíduo? Ou seja, o Kant acrescentaria ainda um outro elemento. Não há possibilidade da gente controlar as consequências da ação do indivíduo.